Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel. No texto é observando o que aprendemos. O discípulo Shen, que se preparava para liderar seu povo, procurou então o monge Lin. Mestre, já estou pronto para assumir o meu posto. Observe esse rio, qual a importância dele? Perguntou Lin, do alto de uma montanha. Shen observou o rio, seu vale, a vila, a floresta, os animais e respondeu-lhe: Mestre, esse rio é a fonte do sustento da nossa aldeia. Ele nos dá a água que bebemos, os frutos das árvores, a colheita da plantação, o transporte de mercadorias, os animais que estão ao nosso redor e muito mais. Sem ele não estaríamos aqui. Nossos antepassados construíram esse templo e essas casas justamente por causa desse rio. Nosso futuro depende do futuro dele. O monge Lin colocou a mão na cabeça do discípulo e pediu-lhe que continuasse a observar. Os meses se passaram, o mestre procurou Sheng. Observe esse rio, qual a importância dele? Perguntou Lin, do alto da mesma montanha. Mestre, esse rio é fonte de inspiração para o nosso povo. Veja sua nascente, ela é pequena e modesta, mas com o curso do rio se torna forte e poderosa. Esse rio nasce e tem como objetivo chegar ao oceano, mas sabe que para chegar lá terá de passar por muitos lugares e muitas mudanças, terá de receber afluentes, contornar obstáculos. Como o rio, temos de aprender a fluir. O formato do rio é definido pelas suas margens, assim como nossa vida é influenciada pelas pessoas com as quais convivemos. O rio, sem suas margens, não é nada. Sem nossos amigos e familiares, também não somos nada. O rio flui de acordo com o terreno. Nós também temos de aprender a desviar das nossas rotas. O rio nos ensina que uma curva pode significar a solução de problemas, e isso não o desmerece. Logo após a curva, podemos achar um vale que desconhecíamos. O rio tem suas cachoeiras, suas turbulências, mas continue em frente, porque tem um objetivo. O rio nos ensina que uma mudança imprevista pode ser a oportunidade de crescer. Veja no fim do vale, o rio recebe de braços abertos um novo afluente e assim torna-se mais forte. Nós temos de mudar e nos adaptar, mas os nossos sonhos e objetivos estarão sempre presentes ao longo de todo o caminho. Observo também que o rio não pergunta o que ele pode usufruir da árvore, e sim como pode ajudar a árvore. É como se o eu se realizasse pelo nós. Ajudando a árvore, os pássaros e animais, o rio indiretamente ajuda a si próprio. O monge Lin colocou a mão na cabeça do discípulo e pediu-lhe que continuasse a observar. Os meses se passaram, novamente o mestre perguntou: Observe esse rio, qual a importância dele? Mestre, vejo o rio em outra dimensão. Vejo o ciclo das águas. Esta água que está indo já virou nuvem, chuva e penetrou na terra várias vezes. Vejo as enchentes e também quando o rio parece secar. Vejo o que chamamos de mudança. É parte de um ciclo maior que se manifesta vez por outra, isso é, a enchente e a seca. O rio nos ajuda a não observar apenas a parte aparente desse fluxo, e sim, isso é mudança. A enchente e a seca do rio fazem parte de um processo maior. Para entendê-los, temos de enxergar todo o ciclo. Entendendo o ciclo, a mudança deixa de ser inesperada e passa a ser esperada. Sempre que nós chamamos algo de mudança, é porque não estamos percebendo o ciclo maior. O rio nos mostra que, se aprendermos a perceber esses ciclos, o que chamamos de mudança será apenas a continuidade do ciclo. Será que um dia serei capaz de entender o fluxo da vida? O monge Lin colocou a mão na cabeça do discípulo sem responder-lhe a pergunta e pediu-lhe que continuasse a observar. Os meses se passaram, novamente o mestre perguntou: Observe esse rio, qual a importância dele? Mestre, esse rio me mostrou que cada vez que eu o observo, aprendo algo de novo. É observando que aprendemos. Não aprendo quando as pessoas me dizem algo. Aprendo quando as coisas fazem sentido para mim. A observação é o aprendizado. Quando sabemos contemplar. Vá e siga o seu caminho, meu filho. Como é difícil aprender a aprender. Gente, quanta sabedoria num texto só. É a mesma coisa de quando a gente pega um livro para ler, um texto para ler. Toda vez que a gente lê pela segunda vez, toda vez que a gente olha aquela história pela segunda vez, pela terceira, pela quarta, a gente aprende alguma coisa que da primeira a gente não viu, na segunda a gente não observou. O nosso ciclo de vida é assim. As situações, às vezes, elas se repetem, a lição se repete, mas a gente tem uma noção diferente dela. A gente já tem um certo aprendizado diante daquela ocorrência e a gente age de uma maneira diferente.
Isso sim é crescer, é aprimorar, isso é evoluir. Na sala de aula isso é primordial, a criança precisa entender que da primeira vez que o professor explica, nem todos vão aprender, nem todos vão conseguir fazer o exercício logo de primeira, mas à medida que ele vai fixar, que ele vai refazer, que ele vai ter aquela dificuldade para ser ultrapassada pela segunda, pela terceira, ele vai amadurecendo as ideias, amadurecendo o seu interior diante daquela situação e vai chegar à solução. Mas essa solução ela vai ser sempre aparente, porque se for ver, nós temos soluções melhores sempre para dar, diante até da mesma situação. Então, você dá um exercício para o teu aluno, enquanto professor, você já explica para ele, fala, olha, eu estou ensinando isso daqui, eu estou passando isso para vocês, cada um vai entender de uma forma diferente agora, nesse momento. Mais para frente eu vou retomar esse exercício, por isso que é tão importante dentro do processo ensino-aprendizagem, você não ensinar para o teu aluno uma única vez aquele assunto, contextualizar aquele conteúdo de várias formas, em vários temas, em vários projetos, você retomar aquele assunto, porque a primeira vez que você dá, nem sempre o teu aluno vai entender, nem sempre o teu aluno vai aprender, e aprender de verdade, nós vamos aprender com a vida ao longo do tempo. Isso é aprendizado, não vai ser da primeira vez, por isso que eu não sou muito a favor daquela história de ficar dando 10 para aluno. O aluno nota 10 significa que ele já aprendeu tudo, que ele é exímio, que ele é maravilhoso, e isso não existe, nem no nosso meio, que dirá no meio de ensino-aprendizagem. O 10 ele tem que vir assim por mérito. Eu dava 10 para aluno quando realmente eu dava questões, acertou tudo, beleza. Não tem como correr disso. Mas no dia a dia, em termos de comportamento, aquelas avaliações informais que a gente faz, em termos de higiene, organização e tantas outras formas que a gente tem de avaliar um aluno, era muito difícil dar nota 10. Porque eu sempre falava para o aluno, você tem mais para dar, você consegue fazer mais, você consegue fazer melhor. Se eu ficasse dando nota 10, chegava aqueles alunos meio soberbo, meio orgulhoso para mim, eu sei fazer tudo. A minha mãe me ensinou, então quer dizer, não precisava nem de professor, o cara já vinha pronto para mim. E nessa dele vir pronto, eu falava assim, já tem uma coisa aí que nós vamos ter que trabalhar, meu filho. O seu orgulho, o seu egoísmo é grande demais, vamos ter que cortar, esfacelar isso aí para você ser apenas uma pessoa do bem, uma pessoa humilde, uma pessoa atuante no local onde você está. Não adianta nada você achar que sabe tudo e não colocar em prática. Saber as 4 operações no primeiro, segundo ano, enquanto os outros estão lá sofrendo para entender a adição, não é mérito. Isso daí é um dom que Deus te deu, você tem essa capacidade, essa habilidade, então você divida isso com seus amigos. Aí eu ia trabalhar com ele algo que ele não tinha, a solidariedade, a humanidade, a empatia. Então todos nós temos algo para aprender, todos nós temos algo a aprimorar, todos, desde a eternidade. Então não existe o aluno nota 10, não existe o professor maravilhoso. Eu participei de concursos aonde estava lá. O tema do concurso, professor transformador, professor... Como que era o outro nome? Eu esqueci o nome agora. Eu participei de alguns concursos onde o nome do concurso era como se o professor fosse extraordinário. E, na verdade, eu nunca gostei desse rótulo. Tanto é que eu nunca adquiri isso, nunca aceitei isso no meu dia a dia. Eu ganhava um concurso, primeiro, segundo ou terceiro lugar, eu ia lá, agradecia a Deus, agradecia meus amigos, os apoiadores do meu trabalho, as minhas crianças que participaram, mas nunca peguei aquele rótulo para mim. Eu tenho meus troféus, eu tenho minhas medalhas, eu fui homenageada, a última homenagem que eu recebi, eu acho que foi assim, ímpar, não desmerecendo as demais, mas eu fui homenageada dentro do obelisco, lá no Ibirapuera, onde pessoas realmente de personalidade atuante na sociedade receberam as suas medalhas, aquela gratificação pelos trabalhos feitos na sociedade, e fui indicada por uma pessoa assim idônea demais, que foi o Coronel Telhada. Então para mim foi um momento assim que se eu não tinha perna, eu fiquei mais desequilibrada pelas pernas, pela emoção do momento do que nunca na minha vida. Mas também não saio por aí com a medalha na mão e olha o que foi que eu ganhei, olha só como é que eu sou. Não, o que eu entendo é que eu fiz um bom trabalho devido às parcerias que eu tive, devido aos bons alunos que me ajudaram a desenvolver os projetos,
E isso foi reconhecido em conjunto e eu estava ali representando todo aquele conjunto. Não que eu seja grande coisa. E nunca me menosprezo, não. Às vezes as pessoas veem o meu tom de voz, o meu jeito de falar, falam assim, você se menospreza demais. Eu tenho espelho, eu tenho autoestima no devido lugar. Eu não sou nem para mais nem para menos. O que eu procuro ser é correta. E muitas vezes, mesmo quando você quer ser correto, acontece assim, algumas adversidades no meio do caminho, que você acaba errando e errando feio. E as pessoas vão te julgar muito mais pelos seus erros do que pelas suas qualidades. Então se prepare, faz parte do aprendizado. Quando você faz, tem uma dinâmica que você faz com as crianças da tabuada, né? Você coloca lá na lousa da tabuada do 1 vezes 10 até 10 vezes 10. Então você vai colocando 1 vezes 10, 10, 2 vezes 10, 20, 3 vezes 10, 30, 4 vezes 10, 50 e continua. Aí a criançada, todas as respostas você deu correta, mas aquela 1 vezes 4 que deu 50, assim que você está escrevendo na lousa, a molecada já está lá atrás. Professora, a senhora errou, aquele lá não é 50, é 40, professora. Eles nem deixam você terminar de fazer a tabuada, porque você já começa a ser julgado pelo teu erro. Você pode ter acertado 9 vezes ali, mas se você errou as pessoas não vão ver os seus 9 acertos. As pessoas já estão enxergando o seu erro antes mesmo de ver que você continua acertando. Então, o nosso aprendizado ele é testado o tempo todo. E nós temos que provar por A mais B que nós somos capazes, mesmo que a gente não seja nota 10. E nem é para ser nota 10 da noite para o dia. Nem professores, nem pessoas e muito menos nossos alunos. Nós não podemos exigir isso, criar essas expectativas. É tão frustrante numa reunião de professores quando o professor fala assim, aquele aluno não tem jeito. Aquele aluno só por Deus. Aquele aluno ali, eu já desisti dele. É tão frustrante quando nós fazemos reuniões que a gente escuta professores dizendo que não acreditam mais no seu aluno porque seu aluno erra, porque seu aluno tem dificuldade. Ora, todos nós temos dificuldade, todos nós erramos, todos nós passamos por situações, problemas que nós não sabemos resolver. Então, nada mais, nada menos, nós precisamos de observar, nós precisamos de exemplos, nós precisamos de referências, nós precisamos que alguém faça para a gente ver como é que está sendo feito e copiar. O ser humano é muito de copiar. Então, por isso que eu acredito que no processo ensino-aprendizagem, a gente tem que levar para o aluno palestras, a gente tem que levar o aluno para lugares fora da sala de aula, para ele ter uma ideia de como que funciona as coisas pro lado do bem. Às vezes, a única referência que ele tem dentro da casa dele é um pai bêbado. Às vezes, o que ele tem na casa dele é uma mãe promíscua, é uma família que se reúne no final de semana para comer churrasco e tomar pinga. E durante a semana não tem o ovo como mistura. A única referência que esse aluno, às vezes, tem é o irmão que vive se drogando na esquina de casa, que chega em casa quebrando tudo, roubando a mãe para poder comprar mais droga. Então, o professor ele tem que desfazer esse processo de exemplos ruins e trazer exemplos bons. Se ele não traz o exemplo, o aluno, por teoria só, ele não aprende. Não adianta ficar trazendo um monte de texto e mandando o aluno ler se ele não sabe ler. Não adianta ficar trazendo um monte de exercício, jogando na lousa, deixando lá o aluno resolver por 1 hora um exercício sem dar o devido apoio. Então, qual é o apoio? Onde que você começa com o apoio? Eu, pelo menos, não tinha trabalho nenhum em relação a isso. Eu fazia os agrupamentos na sala de aula e um aluno ajudava o outro, falavam a mesma língua. Às vezes, o que eu queria ensinar, o que eu queria colocar para o Joãozinho, a Mariazinha sentada do lado falava a língua do Joãozinho e conseguia ensinar mais do que eu, que era professora, porque falavam a mesma língua, se entrosavam através do seu próprio conhecimento, do seu nível. Às vezes a gente, como professor, fala difícil para a criança não consegue entender, então coloque criança com criança. Aquele que entendeu vai passar para aquele que não entendeu e o processo vai fluir de forma mais harmoniosa, amigável, solidária. Então, assim como o texto mostra para a gente que é observando que nós aprendemos, então serve isso para nós, adultos, profissionais, pessoas atuantes na sociedade, como serve muito para os nossos alunos e filhos. Eles precisam de referência, eles precisam muito de pessoas que tenham a habilidade de transformar o meio e a si mesmo para que eles também se transformem e transformem o meio que eles estão. A nossa dificuldade está justamente no exemplificar. Enquanto adultos, a gente se esconde muito nessa coisa de eu sou imperfeito, eu erro, eu sou assim mesmo. E aí a gente alega isso como até uma qualidade que nós temos,
né? Ah, eu sou é a síndrome da Gabriela, eu sou assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E o meu filho só tem isso para ver. O meu aluno só tem isso de mim. Então, à medida que a gente quer transformar alguém, à medida que a gente quer ensinar alguém, nós temos que ser modelos, nós temos que atuar também. Não adianta a gente ficar só nessa do falar. A minha mãe falava muito para mim assim, olha, eu fumo, mas se eu pegar você fumando, eu vou bater na tua boca porque eu quero todos os seus dentes. Ou seja, eu não via moral nisso aí. Qual é a moral que ela tinha de falar para mim assim, não fume? E ela parecia uma chaminé. Eu não fumei porque eu não quis. Porque vendo aquilo ali, até dava vontade. Chegou a dar curiosidade de experimentar o cigarro. De tanto que eu vi ela chupando aquilo lá, falei, deve ser gostoso esse negócio. Mas como ela não deixa, né? Aí uma vez eu fiz até escondido com meu primo. Só que o negócio não era para mim. Conforme eu chupei aquele cigarro, eu já comecei a tossir, me fez mal. Então era uma coisa que não me pertencia. Mas o meu primo pertenceu. Ele foi experimentar comigo, gostou da ideia e ficou fumando até hoje. Então, nós temos isso. Se o outro faz, a gente acaba querendo fazer também. Então, para não correr esse risco, professores têm que ser modelo. Ah, não pode ninguém ficar usando o celular na sala de aula, mas o professor fica na sala de aula com o celular. Ah, não pode sair da sala de aula, mas o professor sai da sala de aula. Então, vamos dar exemplos, porque o exemplo arrasta, né? E a criança é muito observadora. Principalmente a criança é muito observadora. Ela vai ver o que você faz e ela vai querer fazer também. Eu tenho alunos que saíram dessa margem de criminalidade, de fazer coisas erradas porque a família fazia, porque viu o palestrante na minha sala de aula mostrar um outro caminho. Então aquilo foi uma luzinha para a criança, ela observava aquilo ali e ela falava, opa, é para esse lado que eu vou. Respeito meu pai e a minha mãe, eles fazem as coisas erradas deles aí, mas eu vou para outro lado porque aquele lado ali me parece melhor. Então nós temos que ser observadores para crescer, e como seres humanos e que adiantados nós somos pais ou professores, nós também temos que ser referência para aqueles que vêm depois. Essa história do rio aqui, ela mostra bem claro para nós que quanto mais a gente observa, mais a gente aprende. Quando a gente pensa que sabe tudo, vem as perguntas diferentes, vem ensinamento diferente, vem um aprimoramento espiritual em cima, e tudo isso nos transforma. Então, dia a dia tem coisas diferentes para ser aprendida. Não é rigidez no ensino, no conteúdo que vai fazer o aluno aprender e se desenvolver. Pelo contrário, falou sobre água hoje, daqui a algum tempo vai lá e fala sobre água de novo. Falou sobre reciclagem de lixo hoje, daqui a algum tempo vai lá e fala de novo. Cada vez que você repete o assunto de forma diferente, o aluno está observando e ele vai adquirindo aquilo como forma de conhecimento e vai se tornando atuante diante daquela situação, daquele tema, daquele conteúdo, ok?